Oi, eu sou a Moni e você está assistindo mais um Moni Reads. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o processo da FUVEST. Sim, o processo da FUVEST. Para quem não sabe, eu sou formada já, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, numa universidade pequena, não é uma universidade muito grande, né? E eu trabalho como professora de inglês. Não, eu não trabalho na área. Longuíssima história, posso contar em outro vídeo, por enquanto não. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa relacionada à literatura, pesquisa literatura. Eu tenho pessoas, eu conheço bastante pessoas que são formadas em letras, eu sou amiga de pessoas que dão aula em faculdade de letras. Então, eu comecei a pensar, eu dou aula de inglês, comecei a pensar, eu falei, e se, né? Mas eu vou aproveitar nesse vídeo e falar também um pouquinho do meu histórico com a FUVEST. Quando eu terminei o ensino médio em 2002, eu prestei FUVEST, eu queria prestar para música, mas eu não tinha conhecimento prático e teórico suficiente para fazer a prova de música. Então eu fui fazer algo que eu gostava muito, gosto ainda, que é cinema. Fui fazer audiovisual. E eu prestei o vestibular e não passei da primeira fase. Eu precisava de 70 pontos, eu fiz 69. Tô muito nervosa, mas eu tô muito nervosa. Sim, eu verifiquei, falei assim, vai que a nota de corte desse ano caiu. Não caiu. E aí eu não fui chamada para a segunda fase. Mas mais ou menos, quase 10 anos depois, em 2009, eu tive a oportunidade de prestar FUVEST de novo para composição, né? Então, música erudita, composição, lá na USP. Dessa vez eu fui para a segunda fase, mas mesmo assim não foi o suficiente. Eu não passei e também não fui chamada na segunda lista, nas listas remanescentes. Não deu. No! God, please, no! 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 Né? Apesar de eu ter ido para a segunda fase, apesar de eu ter ido muito bem na prova de música, não rolou. O tempo passou, eu fui fazer faculdade de música numa instituição privada, né? E eu gostei muito, mas ali eu tive alguns problemas que afetaram a minha saúde física e mental, e aí eu tive que parar o curso. E desse um ano e meio para cá que eu parei o curso em 2022, em setembro de 2022. De lá para cá, eu fiquei pensando, e se eu fizesse letras? E se eu tentasse a USP mais uma vez, né? E se eu tentasse a USP mais uma vez? Porque afinal de contas, quando eu tive esses problemas enquanto eu estava fazendo a faculdade de música, o fato da minha saúde mental ser um problema, que ser alguma coisa que envolve a faculdade, também acabou me trazendo um certo problema financeiro, não é mesmo? E aí eu falei, acho que eu vou prestar FUVEST de novo. Vou tentar, né? Eu ia falar que não custa nada, mas mentira, custa, tem inscrição, né? Mas, a gente tem que tentar, a gente não sabe se a gente vai conseguir passar se a gente não tentar, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a dar uma estudada, mas não muito focada. Eu passei a pagar um cursinho online, que era o Descomplica, e eu deixava como uma playlist de fundo, sabe? Como música de fundo. Então, por exemplo, agora eu tô aqui no meu trabalho, esperando dar o horário da aula, e aí, obviamente, hoje eu tô gravando, mas normalmente eu chego aqui cedo, eu faço uma limpeza, deixo a lousa preparada, deixo o livro preparado, deixo todo o material que eu preciso para todas as aulas do dia preparado, deixo tudo preparado. E enquanto eu ia fazendo essa preparação, eu ia ouvindo as aulas e eu, desde o início, foquei em história e geografia, porque eu sabia que eu ia ter essas duas matérias na segunda fase. E eu falei, bom, português eu vou estudar, literatura eu vou ler os livros e fazer análise, mas eu não vou focar tanto porque eu já sou, nossa, boa, maravilhosa, excelente nisso. Não, mas assim, eu tô acostumada a fazer isso porque afinal de contas eu faço um pouco disso com os meus alunos aqui. Apesar do foco ser em inglês, né? Eu já faço um pouco disso com os meus alunos, até mesmo em português. Quando eles têm alguma dúvida da escola, se eu souber, eu também ajudo. Mas história e geografia era uma coisa que tinha ficado muito distante. Em 2009, quando eu fiz cursinho
para tentar música. E aí eu falei, bom, vai ter que estudar, né? E foi aí que eu comecei a fazer o Descomplica. E eu deixava de plano de fundo. E foi isso meio que quase que o ano todo. Conforme foi chegando perto do vestibular, da primeira fase da FUVEST, eu fui pegando outros vídeos de outros professores para pegar alguma coisa um pouquinho mais focada de técnica da FUVEST. Por quê? Porque eu gostei bastante do Descomplica, mas ele é mais focado em Enem do que em FUVEST, do que em vestibulares no geral. Ele realmente, o foco dele é Enem, então as redações que eles praticavam e que eu praticava era a redação de Enem. E a redação da FUVEST não é a mesma coisa, né? E aí eu falei, tá, eu tô sentindo essa necessidade de fazer alguma coisa mais voltada para a FUVEST. Foi aí que eu comecei a usar o YouTube ao meu favor. Eu comecei a buscar várias aulas de vários professores, de novo, focado em história e geografia, algumas coisas de português, algumas análises de livro para compor junto com as análises que eu já estava fazendo dos livros, né, das minhas leituras. E eu vou citar todos eles aqui e eu vou agradecer eles, porque existe um ditado em inglês que é Third time is a lucky charm. A terceira vez é um amuleto da sorte. E para mim foi, porque deu certo, né? Deu certo, eu passei e eu tô super feliz. Deixa eu já fazer um parênteses. Hoje é dia 26 de fevereiro. Sim, 26 de fevereiro. Vocês com toda certeza estão vendo esse vídeo lá para abril. Mas por que que eu filmei agora e tô passando ele em abril? Bom, primeiro motivo, porque eu estreiei esse canal quando completei 1 ano de Instagram literário, então tem aí um certo atraso entre eu passar, começar as aulas e iniciar, dar o pontapé inicial nesse canal do YouTube. E segunda coisa é que queria gravar imediatamente após todo esse negócio de passar e fazer matrícula e tudo mais. Por quê? Porque daí eu ia garantir que as coisas ainda estavam frescas na minha mente. Bom, então hoje que vocês estão vendo esse vídeo, já se passou aí um tempinho, né, entre todo o processo de vestibular. Então, com certeza, se eu fosse fazer esse vídeo em abril, que é quando vocês estão vendo, muita coisa eu já ia ter esquecido. Então, eu queria fazer agora, que tá tudo muito fresco na minha mente ainda. O processo, todo o trauma, tudo tá muito fresco na minha mente ainda. Então, eu queria fazer esse vídeo agora, apesar de novo, vocês só verem ele em abril, tá? Mas vamos conversar. Vamos conversar sobre o processo, então. Como eu falei para vocês, eu até agosto, mais ou menos, eu estava estudando, mas eu estava estudando mais só ouvindo, sem fazer muito exercício, sem colocar para fora, sem fazer exercício de segunda fase, sem fazer exercício de primeira fase, sem fazer nada. Mas aí quando foi chegando agosto, setembro, eu falei, opa, o vestibular tá aí, né? O vestibular tá aí, eu acho que eu preciso começar a fazer, né? E comecei a participar mais ativamente de algumas aulas, de algumas lives gratuitas no YouTube, comecei a ouvir mais e consumir mais esse conteúdo voltado para história e geografia para a FUVEST, né? Eu vi vários e vários e vários vídeos, vou fazer uma lista de todos os professores que eu assisti vídeo. Se teve mais algum professor e eu não acreditei nessa lista, eu sinto muito, eu esqueci. Porque realmente foram muitos mesmo. Mas foi basicamente isso. Então, até a primeira fase da FUVEST, eu estava muito consumindo esses vídeos, eu estava toda hora que, meu aluno faltou. Põe então um vídeo de história, põe um vídeo de geografia e fica ali, vendo e revendo aquele conteúdo, né? E agosto, setembro eu comecei a fazer aí algumas provas de primeira fase para ver como é que estava ainda a situação, né? Agora vamos lá agradecer a todo mundo que ajudou nesse processo de primeira e principalmente de segunda fase. Sim, eu tenho uma colinha, eu tenho um papel, porque eu falei, é muita gente, e eu corro o risco de ter esquecido gente nessa lista que eu fiz, tá? Então vamos lá. Canais que eu assisti, alguns vídeos ou vários vídeos, tá? Eu não vou lembrar todos os vídeos em específico, mas assim, eu vou lembrar de alguns e vou listar aqui, tá? Então, vou começar com geografia. Para geografia e geopolítica,
eu assisti alguns vídeos do professor Ricardo Marcílio, Geografia com Geografia, e também do Gabarita Gel, com o mesmo professor Jean, tá? Também teve o professor Sylvester, Geografia, professor Rock, os vídeos do Descomplica também, tá? E alguns vídeos do canal da USP, que tinha alguma coisa de geografia, de geopolítica, sem contar que eu estava constantemente vendo as notícias. Então, UOL, Band News, CNN, eu estava constantemente buscando notícia, buscando o que estava acontecendo nesse último 1 ano e meio, tá? Vamos para agora português e literatura. Para português e literatura, teve o canal da professora Lu Cunha, depois teve o Fala para Camões, alguns vídeos do Ler Antes de Morrer, o próprio canal da USP, o canal da BBM, o canal da Brasiliana, tinha algumas análises de livros, Biblion, da Miriam Bevilacqua, Bruno, do Papo de Mala, e Valkyria Online. Queria destacar aqui que Valkyria Online fez um trabalho incrível com o Romanceiro da Confidência, em que ela analisou obra, pedacinho por pedacinho, texto por texto. Tá? A professora Lu Cunha também fez a mesmíssima coisa com Marília de Dirceu. E o Bruno, do Papo de Mala, fez com Mensagem do Fernando Pessoa e fez com... Achei. O Bruno, do Papo de Mala, fez análise de texto a texto do Alguma Poesia e também de Mensagem do Fernando Pessoa. Tá? E o Biblion eu peguei bastante coisas do Nós Matamos o Cão Tinhoso, porque ela teve aí um trabalho de fazer conto por conto, tá? Então, foi assim, sensacional. Eu vi outros trabalhos de outros professores falando sobre todos os livros, tá? Vou destacar aqui também no Fala para Camões uma live incrível que a professora fez com um outro professor de geografia, não vou lembrar o nome dele agora também, em que eles fizeram uma análise um pouco literária e um pouco geopolítica dos dois irmãos, que foi bem interessante. E aí, a gente vai para a história. E história foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque eu estava assistindo alguns cursinhos online, algumas lives gratuitas no YouTube de alguns cursinhos online, então eu cheguei a assistir do Objetivo, cheguei a assistir algumas do Ângulo, e eu cheguei a assistir algumas do Estratégia Vestibulares, e foi ali que eu entrei, né, vamos dizer assim, em contato com a professora Lê Lopes, que deu aulas tão incríveis, mas tão incríveis de história, que eu basicamente parei de procurar outro conteúdo de história que não fosse dela, porque foi muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E quando eu passei para a segunda fase, eu não tive dúvidas nenhuma, eu fui atrás do Estratégia Vestibulares justamente por conta das aulas da Ale Lopes e também da professora Priscila de Geografia. Ela tinha umas aulas muito, muito boas. Elas acertaram ali umas 3, 4 questões da primeira fase. Elas falaram, não, vai cair isso. E realmente caiu. E então, assim, eu não tive dúvidas. Quando eu fui aprovada para a segunda fase, eu falei, bom, eu preciso de mais agora, que infelizmente o Descomplica não oferece tão aprofundado que é FUVEST segunda fase. E aí eu fui correndo para Estratégia Vestibulares, eu comprei o curso de História, de Geografia e de Redação, né? Eu foquei nessas três e eu tive um suporte muito, muito bom por todos os professores, por todo o pessoal da parte de técnica. Eu gostei muito das aulas e eu tenho total certeza que fez a diferença na minha aprovação. Então, esse vídeo, além de ser todo um processo, né, que eu passei para passar na USP, é também um agradecimento a todo mundo dessa lista, porque se não fossem vocês, eu tenho total certeza que eu não ia ter passado. Então, se não fosse cada um desses vídeos que eu assisti, de cada um dos professores, mesmo que tenha algumas visões que eu não concorde tanto politicamente, mesmo assim contribuíram para eu ter uma visão quase que 360 do assunto, ver um lado, ver o outro do mesmo tópico. Então, que é super importante para vestibular, você não pode ficar preso em só uma ideologia, em só um ponto de vista, você tem que ver diversos pontos de vista, porque você nunca sabe quando vai ser cobrado para você fazer um contraponto do ponto de vista que é apresentado na questão. Então, eu queria agradecer
todos esses professores que fizeram esses vídeos, ao pessoal do Estratégia Vestibular também, muito obrigada, porque fizeram realmente a diferença para eu conseguir passar ou não. Ainda mais que a minha rotina é uma rotina muito apertada. É uma rotina em que eu trabalho quase que o dia todo, né? E só me resta o sábado e o domingo para realmente focar muito nos estudos. E foi o que eu fiz. Assim que eu vi que eu tinha passado mesmo para a segunda fase, eu não perdi mais tempo. Vida social não era nada. Eu sabia que eu tinha o quê? Umas 3, 4 semanas até a segunda fase da FUVEST. Eu falei, nesse mês, esquece sair de sábado, esquece sair de domingo, porque eu não tenho outro tempo de estudo. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu estudava pelo menos 1, 2 horas antes de dormir. E quando eu acordava, se fosse possível, eu também tentava estudar pelo menos 1 hora por dia. E porque eu não tinha outra alternativa. No meu horário de almoço, eu almoçava rápido para conseguir estudar, porque o restante do meu dia era ocupado com as aulas que eu tinha que fazer, né? Com as aulas que eu tinha que dar, né? Então, eu tive que arranjar tempo, não sei aonde para estudar, mas estudei, fez a diferença e eu fui aprovada. Eu não fui aprovada na primeira lista. Devo confessar que eu fiquei um pouco triste, sim, porque eu estava muito positiva, muito esperançosa. Quando eu vi as correções de geografia, história, de português, eu fiquei muito esperançosa, porque eu falei assim, tá, eu fui bem então, porque eu não respondi exatamente com aquelas palavras, mas eu respondi coisas parecidas com isso. Então eu fui bem. E aí, quando eu não vi o meu nome na primeira chamada, eu fiquei triste. Eu não vou mentir, porque eu fiquei triste, porque eu tava esperando passar na primeira chamada. E eu tinha muita certeza que ia passar, porque eu tava assim respondendo as coisas e tava tudo muito certinho. Então, quando eu não fui chamada na primeira, eu fiquei assim, tipo, que droga, de novo o Fulvestre me humilhando. Eu tô cansada, viu? Eu tô cheia. Eu tô cheia de vocês. Eu só tô cheia disso aqui. Eu não tô mais aguentando. No final das contas, né? Era para ser durante o carnaval, mas na sexta-feira, dia 9, eu acho, dia 8, dia 9 de fevereiro, eles adiantaram a lista por conta do carnaval e meu nome estava lá. E o engraçado foi que eu fiquei sabendo por uma outra pessoa, porque eu nem estava esperando a lista. Eu estava esperando a lista sair no dia 14, que era o que tinham falado, que era o que estava no calendário da FUVEST. Então eu não estava esperando, real, não estava esperando. E aí eu tinha acabado de almoçar, entrei no Instagram e aí tinha essa minha amiga que passou, inclusive, também para letras, mas passou no noturno, eu vou ficar no matutino. E ela falou assim: você passou, aqui tá o seu nome aqui na lista. E eu, meu Deus, quê? Nossa, eu fiquei super contente, fiquei super feliz, porque eu fiquei assim, gente, finalmente os humilhados foram exaltados. Finalmente, finalmente, finalmente. E a partir de então foi uma loucura, tanto que assim, eu não vi o tempo passar, do dia 9 de fevereiro, que foi quando saiu, até hoje, que é dia 26 de fevereiro, para mim o tempo passou muito rápido. Foi muito engraçado, porque o tempo passou muito rápido, mas ao mesmo tempo o tempo não passava nunca. Eu não vi a hora de chegar essa semana, porque as aulas começam. E aí eu tava assim, meu Deus, eu não tenho mochila. Eu tenho caderno, tá arrumado, mas eu não tenho mochila, eu não tenho onde pôr esse caderno. E aí foi aquela saga para arranjar mochila e saga para ver tudo e deixar tudo pronto e até roupa. Eu fico assim, gente, eu não tenho roupa para esse evento. É, eu falei, meu Deus, eu tenho que deixar um monte de roupa limpa já, porque sábado e domingo eu vou ter que ficar estudando, eu não vou poder lavar roupa assim todo sábado e domingo, que eu faço a limpa da semana ali, vai ter que ser a cada 2 semanas, então tem que deixar o máximo possível de roupa limpa. Agora eu vou ter que ajustar os meus horários, vou ter que procurar ônibus para ir e voltar, né? Como é que vai fazer? Eu pisei dentro da USP pouquíssimas vezes, eu vou me perder lá. Não vamos tentar conhecer o campus mesmo que de maneira virtual, para conhecer, para eu ficar menos perdida. Procurei tours no YouTube, assim, porque eu tinha que tentar me perder menos, né? E a gente chega no dia de hoje. Hoje é dia 26 de fevereiro. Teoricamente, hoje é o primeiro dia de aula, mas essa semana é a semana da calorada, então a recepção de calouros. Eu não vou hoje,
né? Por quê? Porque eu ainda tenho um compromisso com os meus alunos de segunda-feira de manhã até essa semana, então eu não vou hoje nem amanhã, mas na quarta e na quinta-feira estarei eu lá. Vou gravar algumas coisas, espero que eu lembre de gravar também, né? Mas vou tentar gravar algumas coisas para mostrar para vocês, nem que seja assim aquela gravação sem com áudio péssimo, porque eu não vou ficar levando o microfone. Mas enfim, né? Para vocês terem depois mais um pouco do processo de como foi passar na USP, quem sabe um Reels lá no Instagram. Por falar nisso, você já me segue no Instagram? Que eu fico falando dos livros que eu tô lendo, dos filmes que eu assisto, das séries, e vou começar a falar também de USP lá. Já me segue lá? Se não me segue, os links estão todos aqui. Inclusive, vou aproveitar para falar que os links dos canais de todo mundo que eu citei aqui no vídeo vão aparecer aqui na descrição do vídeo. Então, deem uma olhada, deem like nesse pessoal todo. Se você está em fase de vestibular, corre atrás desses canais, porque realmente fizeram muita diferença para mim. E foi a diferença que eu precisava para passar. Então, é basicamente isso, gente. Eu fiz todo esse processo, valeu a pena, vou fazer letras. Eu vou fazer letras, a minha intenção é fazer letras só língua estrangeira, então eu não vou fazer o português, por vários motivos. Mas eu não vou fazer o português. Eu quero fazer línguas orientais, então ou coreano, ou japonês, ou chinês, é o meu top 3 ali de escolhas. E mais tarde eu volto para falar um pouquinho sobre como é esse curso da USP, como é o ciclo básico, e aí eu vou falar já das minhas experiências, como é que foi o mês de março e abril, né? A gente volta mais tarde para falar sobre os 2 primeiros meses, provavelmente a primeira nota baixa, né? Será que eu vou ter alguma nota alta? Eu tenho que ter nota alta, porque eu quero conseguir a minha primeira opção de língua no ranqueamento, que é coreano. Então, assim, eu tenho que me matar de estudar para conseguir um ranqueamento alto. Mas, enfim, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar comentário aqui que eu vou responder todo mundo. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de dar um like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, apertar o sininho para receber notificação toda vez que eu enviar um vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha trajetória. Se vocês têm recomendações também de vídeos para o pessoal assistir, que está prestando vestibular agora, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!